nós pedimos que de alguma maneira miraculosa, maravilhosa, possamos todos nós ouvir a Tua voz e dar ouvidos às Tuas palavras. Que haja manifestação do poder e da pessoa do Espírito Santo em nosso meio. Fale-nos, ó Deus, e que tenhamos ouvidos para ouvir. E possamos, Senhor, em obediência, viver a Tua vontade. Acima de tudo, que toda honra, glória e louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos lendo o livro de Apocalipse e dissertando a respeito do mesmo, numa perspectiva de uma teologia prática, que se aplique à realidade da nossa vida hoje, aqui e agora. Dando continuidade a este estudo, a esta palavra, eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 6. E leremos do versículo 9 ao versículo de número 17. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como o saco de crina, e a lua toda como em sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho que se enrola, quando todos os montes e ilhas forem movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, ricos, poderosos, e todo escravo e livre, esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta do trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode sustentar?
ter-se. Que Deus abençoe a sua palavra no nome de Jesus Cristo. Amado e querido Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa falar aos nossos entendimentos, aos nossos corações. Abençoa-nos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Dando continuidade àquilo que falamos hoje pela manhã, estes selos, ao serem rompidos, mais do que revelam palavras escritas, se manifestam em fatos visíveis e audíveis. Como dissemos, o testemunho aqui indica um testemunho verdadeiro, um testemunho ocular, como o próprio João disse, do que eu vi, ou do que os meus olhos viram e os meus ouvidos ouviram, disto testemunhamos e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, isso indica um testemunho verdadeiro. Nos 4 primeiros selos, dos 4 cavaleiros do Apocalipse, vemos juízos vindo à terra, mas agora, nesses 2 selos, vemos a causa, o motivo destes juízos, a saber, a morte dos mártires, o sangue que clama da terra ao céu, assim como em Gênesis, o primeiro sangue que clamou, o sangue de Abel, em que Deus disse a Caim: o sangue de teu irmão Abel clama da terra a mim. E quando o sangue clama, Deus atende a um clamor, o clamor dos mártires, que pede justiça, que pede juízo, que pede, inclusive aqui a palavra vingança. Dissemos, já adiantando o tema de agora à noite pela manhã, que a vingança dos mártires não é a dor, nem o sofrimento dos seus algozes, daqueles que o mataram, daqueles que torturaram, daqueles que os feriram. A vingança dos mártires é a conversão dos seus algozes. Se nós pedimos que Deus haja, se nós pedimos que Deus manifeste o seu poder, quando Ele age para converter, Ele age para salvar, Ele age para transformar cada Saulo, cada perseguidor, em um Paulo, em um defensor do Evangelho, de perseguidores a defensores do Evangelho. É isto que é o clamor dos mártires. Assim como clamou o sangue de Estevão, o primeiro mártir cristão, e a resposta a esse clamor não foi outra senão a conversão do apóstolo Paulo, onde Jesus se encontra com Saulo no caminho de Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tudo isto vem do clamor do sangue. O sangue dos mártires. Certa vez
eu li que aonde houve mártires, se estabeleceu uma igreja. Em todo o mundo antigo, nos exatos lugares aonde houve martírio, houve também o estabelecimento de uma igreja. Sabe, é interessante quando você vai a Roma e faz certas visitas, como visitas catacumbas, aonde a igreja se reunia, onde a igreja não tinha outra opção senão estar ali. Quando você vai à prisão do apóstolo Paulo, e que a Igreja Católica Apostólica Romana afirma que também foi a prisão de Pedro, e vê ali uma igreja, aonde anteriormente foi uma prisão. Mas um dos lugares mais interessantes é o Vaticano em si, porque o Vaticano era o lugar aonde se lançava os corpos de todos os mártires, de todos aqueles que morreram por causa da sua fé. E bem ou mal, você não pode negar que hoje existe um palácio da cristandade, aonde antes só havia o lançamento de corpos e mais corpos, alguns deles extremamente mutilados. E hoje ali está, simplesmente, São Pedro, a praça, o Vaticano em si. Há de se ver também nessa perspectiva, aonde há sofrimento, dor, sacrifício, martírio. Nós fomos chamados para o martírio, mas não entenda que eu estou dizendo que fomos chamados para morrer, para sofrer, embora possa fazer parte do nosso chamamento, porque a palavra que é utilizada na Bíblia para testemunha é a palavra mártir, que é uma testemunha que vivencia, uma testemunha ocular, uma testemunha cujo testemunho é verdadeiro e é fiel, e na sua lealdade, integridade e fidelidade é fiel e fiel até a morte. Por isso a palavra mártires. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E nós devemos realmente ser testemunhas com poder, ou seja, testemunhas poderosas, porque sobre nós está o Espírito Santo de Deus. Vemos então a razão, vemos então o motivo dos juízos neste texto que acabamos de ler. Vemos que uma das coisas que é pedido à igreja, e é uma das coisas que deve existir em nós, como frutificar do Espírito, é pedido paciência. Um pouco mais de tempo, paciência, saber esperar um pouco mais de tempo. Sabe, as promessas de Deus são obtidas, diz a palavra, não apenas pela fé, mas a fé com paciência. Uma fé sem paciência é apenas um momento de crença, e não uma fé, porque a fé permanece.
A fé se une à paciência. Fé paciente é fé que perdura, é fé que não se perde. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei. Não perdi, preservei a fé. Como preservamos a fé? Um dos elementos essenciais para a preservação da fé é a paciência. Assim, necessitamos ouvir o que o Espírito está dizendo a todos nós. Um pouco mais de paciência. Ainda não é a hora. Às vezes nós queremos um juízo rápido, se não é para nós. Se é por nossa causa, queremos a resposta imediata, a resposta o mais rápido possível. Mas a resposta de Deus não é a resposta como dos homens. O nosso Deus manifesta sua ira, sim, mas perceba aqui que é dito sobre o leão de Judá, a raiz de Davi. O cordeiro, como morto, estava de pé no trono. Por que não foi dito a ira do leão? Porque de uma ira do leão você não escapa. Mas a ira do cordeiro, por mais que seja uma ira, não é brutal como a ira do leão. O cordeiro também se ira, mas você há de concordar comigo que Jesus poderia ter a opção de irar-se como leão, mas como leão, ele lutou por nós. E como cordeiro, ele morreu por nós. E um cordeiro que morre por nós, qual será a intensidade de sua ira? A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Essa não é uma vingança que pertença a nós. Essa é uma vingança que pertence ao Senhor. Essa é uma resposta que quem tem que dar não somos nós, é o Senhor. A Bíblia também diz: a resposta certa vem do Senhor. É uma vingança que é do Senhor, é a resposta que é do Senhor, que nos ama e que nos amou quando nós éramos ainda inimigos. Esse amor de Deus, que o Senhor mesmo pede que nos amemos, pois Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Que interessante, porque no velho pacto, na velha aliança, já se estabelecia que deveríamos amar uns aos outros. E como Jesus diz que é novo mandamento? Porque deveríamos amar uns aos outros, mas a intensidade deste amor é tão grande que ele passa a ser um novo mandamento, porque não nos pede apenas que amemos uns aos outros, mas que amemos como ele nos amou. E amemos, portanto, disse Jesus, ouviste o que foi dito? Amai aos vossos irmãos e odiai aos vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, orando por eles. Talvez o maior desafio em nossas vidas quanto ao amor seja amar o que é impossível de amar, o detestável, o inimigo,
o que nos afronta, o que nos persegue, o que nos aborrece, o que nos mata, o que nos martiriza. E Jesus então diz: amem a estes. Mas não existe na vida do homem um amor que lhe dê tanta oportunidade de amar como Deus ama, como amar o inimigo. Porque a maior parte dos nossos amores, da forma com que amamos, é um amor condicional, é um amor que vem de reciprocidade, onde somos recíprocos ao amor que manifestamos, onde esperamos algo. Mas um amor que não espera nada é o amor que ama o inimigo. É um amor que não impõe condições. De modo que amar ao inimigo me dá a oportunidade de amar como Deus amou. Porque Deus nos amou quando nós éramos ainda seus inimigos, mas nos tornamos amados filhos dele. É um amor que conquista, um amor que transforma. Até quando, Senhor, não agirás? Não conquistarás a estes todos que nos martirizaram, que nos fizeram sofrer, que nos mataram. Tenha paciência. Mas no final virá a certa e infalível vitória da parte de Deus. A Bíblia diz: houve um terremoto. Em Atos dos Apóstolos, vemos que quando a igreja, aqui há um clamor que vem da igreja, vem dos mártires, e um clamor que você há de convir que é uma oração uníssona. Em Atos dos Apóstolos encontramos a igreja diante da perseguição, orando e pedindo a Deus forças para testemunhar, ainda que tivessem que morrer, e pedindo: estende a tua mão, Senhor, e faz maravilhas. E a Bíblia diz: e a terra tremeu. É a resposta de Deus, é o amém sonoro de Deus, o que move a fundação do mundo. A Bíblia diz que os apóstolos vinham pregando, e foi dito a respeito dos apóstolos que eles moviam a fundação do mundo. Isso é o quê? Terremotos. Terremotos de um grande testemunho. Mas não somente isto, se viu que o sol se tornou negro e a lua em sangue. E isto é justamente aquela palavra de Joel: o sol se converterá em trevas e a lua se converterá em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E em Atos dos Apóstolos é dito que este grande e terrível dia do Senhor era Pentecostes, era o derramamento do Espírito Santo. E o que aconteceu nesse dia? Cerca de 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus. Esta é a resposta, esta é a vingança. A vingança não é a dor, a vingança não é o sofrimento, a vingança não é pagar na mesma moeda o que nos fizeram. Antes é, como dissemos pela manhã, pagai o mal com o bem. E podermos conquistar, libertar, salvar a todos estes
debaixo do altar estavam as almas. Isso quer dizer, cobertas pelo que há no altar. E o que há no altar? O sacrifício. Sabe, o grande sacrifício não é daqueles que estão debaixo do altar. O grande sacrifício está em cima do altar. É o sacrifício de Cristo Jesus. Cobertos pelo sacrifício de Cristo. Trovões, terremotos, vento. Isso te faz lembrar alguma coisa? Quando Deus chama Elias, que estava na caverna, o despertamento em trovões, em terremotos, em ventos. Que fazes aqui, Elias? Sai! E a manifestação da palavra profética sendo a resposta a todas as necessidades. É visto claramente classes de pessoas sendo atendidas. O Evangelho tem que ser uma mensagem universal, uma palavra para toda a humanidade, uma mensagem em todas as esferas da sociedade. Hoje se fala muito dos 7 montes, se fala muito das 7 áreas de atuação dentro do mundo, dentro da cultura, da sociedade. Mas o Evangelho, embora alcance a política, alcance a arte, alcance as finanças, a economia e assim por diante, o Evangelho alcança de fato o homem. E mais do que, não que seja errado, por favor, não me entenda mal, que o Evangelho interfira na política, interfira na cultura, interfira nas artes, interfira na economia, nas finanças e assim por diante. O Evangelho deve chegar a toda criatura, a todo o homem. E note o que é falado aqui, essas classes que são citadas aqui. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre. Todos eles são atingidos pela manifestação do juízo. E todos eles, não importando se são reis, se são comandantes, se são ricos, se são poderosos, se são escravos, se são grandes ou pequenos, não importando se são escravos ou livres, todos eles fogem. Existe um medo que se apodera deles, dessas classes de reis, de príncipes, governantes, dos grandes, dos comandantes, os heróis, os valentes, os generais, os líderes, de ricos e poderosos, os que detêm algo em suas mãos, os influentes,
os escravos, dominados, oprimidos, e os livres, todo o restante, todos, não importando a sua realidade, sentirão o mesmo efeito, sentirão o mesmo impacto e terão a mesma atitude. A atitude é de medo e fuga. O mesmo medo e a mesma fuga que se manifestou na consciência e na atitude de Adão e Eva. Quando Adão tentou se esconder de Deus e disse: tive medo e por isto fugi. A consciência, a vergonha, o medo também disse: tive vergonha porque estava nu. Aonde houver consciência, onde houver vergonha, há chance de arrependimento e de salvação. Há chance. Eles entram nas cavernas e nas frestas e dizem aos montes, às montanhas: caí sobre nós para nos esconder, para nos cobrir. É interessante como o medo, o desespero, gera em nós algo que não é eficiente, que não é eficaz, porque esse tipo de atitude só leva a uma coisa: destruição e morte. Imagine caindo, falando Jesus aos seus, falando sobre o momento dos juízos, falando Jesus com a igreja antes de ser assunto aos céus. Jesus disse aos seus discípulos, ele disse: quando estas coisas acontecerem, lembrai-vos de minhas palavras e fugi, subi para os montes. Veja, não entrai nas cavernas, mas subi aos montes. Porque quando você sobe aos montes, você está subindo a um encontro com Deus, ao ouvir Deus. Subi ao monte, disse Deus a Moisés, e eu falarei contigo. No meio das crises, não devemos nos esconder, devemos subir ao cume dos montes, até nos expor, mas nos expor para Deus. E Ele nos responderá, Ele falará conosco. Se o dia é o dia da ira, e eu estou falando em todas essas palavras que os juízos são momentos que visam nos tocar para que possamos nos arrepender e então sermos salvos, porque esta é a vontade do Senhor, que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, de modo que o dia da ira também é o tempo aceitável do Senhor, que a Bíblia chama o dia da salvação. É isto que nós precisamos, e precisamos realmente viver, vivenciar, entender que o poder de Deus vem de uma maneira extraordinária e fará com que o quê? Com que haja a conversão. A igreja, nos seus primórdios, pregou o Evangelho em todo o mundo conhecido.
E a igreja prevaleceu. Mesmo debaixo de perseguições, mesmo debaixo de martírio, mesmo debaixo de dor, a igreja prevaleceu. É interessante vermos aonde a igreja é perseguida, como a igreja cresce. Como a igreja prevalece. Mas eu quero deixar uma última palavra. Quando eu leio esse texto, eu percebo uma coisa. Que nós podemos morrer, mas mesmo os mortos, as nossas orações permanecem vivas diante de Deus. Amém? As nossas orações não são esquecidas, as nossas orações permanecem vivas diante do Senhor. E todo esse texto termina com uma pergunta: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode sustentar-se, subsistir à ira deles? Quem pode permanecer de pé diante da ira deles? É uma resposta a ser dada. E a resposta é: aquele que tem a marca do Cordeiro, de modo nenhum conhecerá ou viverá ou passará pela ira, por esta tribulação. Eu não desejo aqui trazer interpretações, dizer se esta é um momento de uma grande tribulação ou não, e significados. Isto, como eu disse, o propósito que estamos é de trazer uma palavra que se aplique ao aqui, agora e hoje em nossas vidas. Quem pode subsistir a esta ira? Você que me ouve hoje, saiba que só aquele que aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador será poupado, porque Ele traz nele mesmo a marca do Cordeiro, o seu penhor e promessa, o Espírito Santo em sua vida. Este será poupado. E se você quiser chegar a momentos como este e perguntar: quem pode subsistir à ira de Deus, à ira do Cordeiro de Deus? Somente aquele que aceitou o sacrifício do Cordeiro, que o aceitou como seu Senhor e seu Salvador. E eu te aconselho agora: aceite-o antes que seja tarde. Há de se esperar a vingança com paciência, mas não há de se esperar a salvação. Eu volto a dizer: o dia da ira, o dia da vingança, o grande e terrível dia do Senhor também é a hora da oportunidade, é a hora da salvação, é o dia aceitável do Senhor. Que seja hoje o dia da nossa salvação. Se você então
quer estar preparado para aquele dia, apenas aceite a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Eu quero orar por você e pedir que a marca do Cordeiro esteja sobre a nossa vida. Amado e querido Deus, nós oramos agora e pedimos que cada um destes que agora decidiu-se por Jesus, e estes poderão suster-se, poderão se manter de pé diante da manifestação da ira do Cordeiro e daquele que se assenta no trono, da ira de Deus. Este se manterá intacto. Então agora, ó Deus, recebe a cada uma dessas vidas, que a tua bênção esteja sobre eles, de maneira grande e poderosa. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, que estejamos debaixo do sacrifício do Cordeiro de Deus, no nome de Jesus. A todos nós que fazemos parte da Igreja de Cristo, há uma promessa do derramamento do Espírito Santo, e nós cremos que o grande e terrível dia do Senhor não é apenas terrível, ele, antes de ser terrível, ele é grande. Ele é grande. É terrível para o pecado, é terrível para as forças malignas, é terrível para o poder da carnalidade, do mundanismo, mas ele é grande para você e para mim. Ele é grandioso, porque é o dia da nossa vitória, é o dia do nosso triunfo. Sermos cheios do Espírito Santo. Mas derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne, sobre todo tipo de homem, povo, raça, língua e nação, sobre todo tipo de pessoa, reis e escravos, ricos e pobres, grandes, poderosos, pequenos, frágeis, todo tipo de homem, livre ou escravo, receberá do Espírito Santo do Senhor. Em todas essas pessoas aqui que encontramos essas classificações, encontramos uma mais, os mártires, a testemunha, e que nós possamos ser testemunhas fiéis e fiéis até a morte, como foi Cristo, fiel até a morte e morte de cruz. De modo que quero pedir ao Senhor que nos dê isto, este compromisso, esta fidelidade, que nos faça ser verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus, sendo nós cheios do Espírito Santo. Amado e querido Deus, aqui te pedimos que possamos ser cheios do Teu Espírito, que possamos ser fiéis e fiéis até a morte, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas mantendo o nosso caminho em retidão e integridade,
com lealdade, com justiça e em amor, guardando a fé, mantendo a esperança e em todo tempo amando. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.